Olá, crianças! A tia Amanda está de volta e hoje, na nossa quarta aula, iremos falar sobre o Brasil tem rios e como tem. Lembra que desde o início da semana nós viemos falando sobre o Brasil, o nosso lar, o nosso país? Isso mesmo. E no Brasil, existem muitos rios e muitos deles são enormes. A tia Amanda vai citar 5 deles, que é um dos maiores rios do Brasil. O primeiro é o Rio Paraná. Olha só como que ele é, ó. Olha como ele é grande, cheio de vegetação, de matas aqui ao lado, ó. O Rio Paraná. E ele tem um nome de um dos estados do Brasil, sabiam? Isso mesmo, Paraná é um estado que existe dentro do nosso Brasil. O outro rio é o Rio Madeira. Olha como ele é grande e largo. E vocês sabiam por que ele é chamado de Rio Madeira? Porque ele invade as florestas e às vezes derruba algumas árvores que saem boiando pelo rio e troncos. Por isso ele é chamado de Rio Madeira. Olha só. Temos ainda o Rio São Francisco. Olha como ele é lindo. Cheio de rochas ao lado aqui, ó. Olha a cor da água do Rio São Francisco. E sabia que ele tem um apelido? Isso mesmo, ele é chamado de Velho Chico. Lembra do poema do Mico que ele também era chamado de Chico? Isso mesmo, ele era chamado de Velho Chico porque o nome dele é Francisco. Temos ainda o Rio Purus. Olha que nome diferente, Rio Purus. E olha só a imensidão dele. Não dá de ver nem aonde ele termina. Muito grande, não é mesmo? Temos um dos rios que ele é considerado um dos maiores do mundo. Olha só. Quem sabe o nome desse rio? Ele está lá no nosso livro. Ele é o Rio Amazonas. Olha o tamanho dele, o tanto de curvas que ele faz, ó. Ele é enorme, não é mesmo? E aí, perto desses rios, moram pessoas que são chamadas de comunidades ribeirinhas. Olha só, olha como é a casa delas. As casas delas ficam dentro da água, chamada de palafitas. Elas ficam submersas à água e as pessoas moram ali pertinho e se sustentam do rio. E olha só como elas se locomovem pelas embarcações. Olha aqui os barquinhos e as pessoas. Muito curioso, não é mesmo? Agora, você vai pegar o seu livro, abrir lá na página 72. Lembra que a tia fala que na bolinha vermelha é a página? E ao lado dela, você vai colocar a data de hoje. Não esqueçam da data. E aí, ó, nessa página, ela está falando tudo sobre o que a tia falou. Sobre o Rio Amazonas, que ele é um dos maiores do mundo. Sobre as comunidades ribeirinhas, que são as pessoas que vivem às margens dos rios. E aqui no finalzinho da página, ele faz uma pergunta, vamos ver? Olha, existe algum rio na sua cidade ou perto dela? Você sabe o nome dele? Escreva o nome desse rio, tem uma linha aqui abaixo, não tem? Lembra que a tia falou naquela aula anterior sobre o rio que existe na nossa cidade, Imperatriz? Quem lembra o nome do nosso rio? Que vai lá para o outro estado, que passa pelaquela ponte. Isso, o Rio Tocantins, muito bem. Você, com a ajuda da mamãe ou do papai, você vai escrever o nome aqui, ó. Rio Tocantins. Muito bem. Agora que já realizamos essa atividade, lembra dos anexos que a tia enviava no envelope de casa? Você vai lá no finalzinho do livro, vai destacar o Em Casa 9, lá onde paramos, destacou. Você vai responder essa atividade. O que existe no Brasil? Lembra que já falamos da mata, dos rios, da beira-mar, das serras? Agora você pergunta, o que você acha que existe no nosso país? Marque as figuras que representam sua opinião. Você vai marcar o que você acha dessas figuras que existem no nosso país, no Brasil. Tem casa, tem cidade, tem rua... Tem a floresta, tem a serra, tem as praias. Você vai marcar o que você acha que existe, tudo bem? Depois que você marcou, além do que você já indicou,
o que mais existe no Brasil? Você vai virar a página e você vai desenhar o que mais que você acha que existe no Brasil. Lembra que também tem os animais? Que tem as plantas. Você vai pensar, você pode pesquisar com a ajuda da mamãe e do papai e você vai fazer um desenho bem bonito. Pode também recortar imagens e colar. Você vai usar a sua criatividade, tudo bem? E bem colorido, não esqueçam, um desenho bem criativo e bonito, certo? Não esqueçam de colocar o seu nome e a data da atividade, tudo bem? Agora, não saiam daí que a tia Cirlei vai contar uma história bem legal e interessante. Fica ligado! Olha eu aqui de novo, pequenos aventureiros. Que legal a aula da tia Amanda, não é verdade? Falou sobre os rios do nosso Brasil, em especial o nosso rio. Lembram o nome? Rio Tocantins. E hoje eu vou contar uma história para vocês que fala sobre um meio de transporte que é utilizado no nosso rio. E ele começa com a letra B. B. Vamos descobrir? Para isso, você vai utilizar uma folha branca ou uma folha de revista. A tia Cirlei e a tia Amanda enviou para casa, junto com o material, uma folhinha branca. Então, você pode utilizar essa folha. Se não encontrar, utilize uma folha de revista, tá bom? Que dá certo também. Vamos começar a nossa história com uma música? Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, tem umas criancinhas que gostam de historinhas. O nome da história é Beto e o Barco. Era uma vez um menino que se chamava Beto. Beto era um ribeirinho que morava às margens dos rios Tocantins. Beto amava ir para beira-rio, olhar os barcos irem e virem de lá para cá. Um dia, nessa viagem, Beto encontrou uma folha e ele disse: olha que legal, uma folha. A folha falava e ela disse: Beto, você pode me transformar em um barquinho? Beto não sabia fazer um barquinho. Ele ficou um pouco triste e falou para ela: mas eu não sei fazer um barquinho. A folhinha também ficou triste. E Beto, vendo a tristeza dela, teve uma ideia. Eu não sei, mas eu vou tentar. Vamos tentar junto, crianças, com o Beto? Então, o que o Beto fez? Primeiro, ele pegou a folha e dobrou ela bem no meio. Dobrou a folha bem no meio. E fez uma cabana. Olha, folha, eu não consegui fazer um barco, mas eu consegui fazer uma cabana. Você não quer ser uma cabana? A gente pode brincar dentro dela. Não, eu não quero ser uma cabana, eu quero ser um barco. Beto não desistiu. Ele tentou novamente. Sabe o que ele fez? Ele dobrou as pontas, as duas pontas, até o meio. Vou fazer devagarzinho para vocês acompanharem aí de casa. E fez uma casa. Folha, você quer ser uma casa? Não, eu não quero ser uma casa. Mas a casa te abriga da chuva, te abriga do sol. Não, eu quero ser um barco. Beto continuou tentando. Ele dobrou a folhinha para cima, dobrou o outro lado. E Beto fez um chapéu, bem legal, um chapéu. Se você tiver cola em casa, você pode colar a ponta, certo? Passa um pouquinho de cola do lado, que fica melhor, tá bom? Se não tiver cola, não tem problema não, só dobra as pontinhas bem retinhas. Ele fez um chapéu e ele disse assim: Folha, que tal você ser um chapéu de marinheiro? Assim a gente pode fazer altas aventuras. A Folha disse: eu não quero ser um chapéu, eu quero ser um barco. Então Beto dobrou mais uma vez a folha e fez esta forma geométrica aqui. Ela tem quantos lados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quem adivinha que forma geométrica é essa?
Isso mesmo, é um quadrado. Só que a folha não queria ser um quadrado, ela queria ser um barco. Então ele tentou mais uma vez. Dobrou e dobrou e fez outra forma geométrica. E agora? Não tem mais 4 lados, ela tem 3 lados. Vamos contar? 1, 2, 3. Que forma geométrica é esta? Muito bem, vocês estão demais. É verdade, é um triângulo. Mas a folha ainda não queria ser um triângulo. Ela continuava com a ideia de que queria ser um barco. Ele já estava ficando triste, mas ele disse, eu não vou desistir. Não é verdade, Beto? Eu não desisto nunca, eu sou um guerreiro. Então o Beto dobrou mais uma vez a folha, fazendo um quadrado menor e resolveu... Vamos abrir junto com o Beto? Ele resolveu abrir a folha para um lado e para o outro. E quando ele abriu, Beto ficou muito alegre, porque ele transformou a folha, olha só, em um belo barco. E aí, conseguiram fazer o barco? O Beto conseguiu, muito bem, ele não desistiu. E agora, vocês lembram que letrinha inicia o nome barco? É a letrinha B. Vamos falar? Barco. Faz o sonzinho da boca. B, B. B de barco, B de Brasil, B de boneca, B de Beto e B de muitas outras coisas. E vamos continuar cantando utilizando essa fichinha aqui, ó, essas fichinhas que tem as vogais A, E, I, O, U e aqui tem a letrinha B, certo? A música fala assim: o B sozinho é muito tristinho, ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha A. Como ficou? Ba. Vamos continuar? O B sozinho é muito tristinho, ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha E. Como ficou? Bé. Muito bem. O B sozinho é muito tristinho, ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha I. Como ficou? Bi. O B sozinho é muito tristinho, ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha O. Como ficou? Bó. O B sozinho é muito tristinho, ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha U. Como ficou? Bu. E agora, pessoal, depois que vocês aprenderam a família do B, ba, bé, bi, bó, bu, peça para a mamãe colocar uma vasilha com água na sua casa e vamos brincar com o barco do Beto. Você pode enfeitar do jeito que você quiser. Eu adoro flores, sabe? Você pode fazer o desenho que você quiser. Aí você coloca na água e pode soprar. Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês amanhã. E não esqueça, nossa aula vai ser uma delícia. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Beijo!